Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse programa e podcast, A Nova Advocacia Tributária. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesses encontros nossos aqui de sextas-feiras ao vivo, às 11 horas da manhã, nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades para quem quer advogar em tributário já na era pós-reforma tributária. E hoje eu vou falar sobre uma das grandes novidades, uma das mais impactantes que a reforma tributária trouxe, que é o imposto seletivo, conhecido, popularizado já como o imposto do pecado. Você vai entender por quê daqui a pouquinho. Antes disso, dois recados importantes. Lembra que o objetivo desses conteúdos aqui é o advogar junto com você. Então a produção vai deixar aqui embaixo um GC com o número de um WhatsApp que eu criei para o meu escritório só para a gente ter uma linha direta para parcerias. Então, anote, por favor, já coloque aí nos seus contatos o WhatsApp Escola do Maza. Na verdade, o WhatsApp Advocacia do Maza. O número é 11 965 18 0648. Então, Maza Advocacia, 11 965 18 0648. Lembrando que esse WhatsApp é apenas para a gente discutir parcerias. Eu não consigo tirar dúvidas, nem falar de casos concretos dentro desse WhatsApp. E também para te lembrar que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola. É isso mesmo. O que você está esperando para entrar no Advocacia Tributária, no Advogue para Servidores, no Advogando em Licitações, no curso de Planejamento Tributário, Lei Geral de Proteção de Dados para Advogados, ChatGPT, Inteligência Artificial, Advocacia Previdenciária, que é um curso que vai ser lançado há alguns dias na minha escola. Para que você saiba mais a respeito desses cursos, entre no Google, digite Escola do Maza, ou então no seu navegador, escoladomasa.com.br. Com certeza, a primeira ocorrência vai ser o link para a home da minha escola. Imposto do pecado. Esse é o nome que se popularizou no chamado imposto seletivo. O nome que a reforma tributária dá é justamente de imposto seletivo. Mas como ele deve incidir sobre bebidas, cigarro, itens de consumo inibido, alguém criou o nome de imposto do pecado e pegou. Hoje, nas entrevistas que eu dou a respeito da reforma tributária, tantas e tantas entrevistas, se você me segue nas redes sociais, eu publico semanalmente as entrevistas que eu dou, não só em tributário, como em administrativo, mas agora o tema do momento é a reforma tributária. E eu mesmo uso esse nome imposto do pecado porque é o nome que todo mundo está utilizando para se referir a ele. O assunto é curto, hoje o nosso bate-papo ele é mais singelo mesmo, porque a reforma tributária, antes de ser regulamentada, ela diz muito pouco sobre o imposto seletivo, mas tudo que ela disser a gente examina hoje. Lembrando, a reforma tributária traz 3 tributos novos. Ela define competências para 3 tributos novos. Ela não cria, como você bem sabe, porque é necessária uma lei para a criação de um tributo. A Constituição não tem o poder de instituir tributos. Então, o que ela faz é distribuir competências. Então, rigorosamente falando, a Constituição prevê a competência para 3 tributos novos: o imposto sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços, a somatória desses 2 tributos vem sendo chamada de IVA dual, o imposto sobre valor agregado repartido em 2 tributos. E a ideia desse IVA dual, do IBS mais a CBS, é funcionar como um supertributo que incide sobre produção, sobre circulação de mercadoria, sobre prestação de serviços. Então, esses são os primeiros 2 tributos que a reforma vem instituir. E o terceiro, previsto só em algumas norminhas da reforma, é o tal do imposto seletivo. Bom, ele já consta do rol de impostos de competência da União. Está no artigo 158, inciso 8 da Constituição. Já tem a previsão nessa norma da existência do imposto seletivo. Portanto, ele é um imposto federal
cuja cobrança não se dá imediatamente. Ainda que a União publique hoje a lei ordinária de instituição do imposto seletivo, ele só pode ser efetivamente cobrado a partir de 2027. Então a lógica será: começou o ano de 2027, a União terá que aprovar uma lei definindo 5 aspectos da hipótese de incidência do imposto seletivo. Com isso, o tributo será criado. Mas a cobrança não será de imediato, porque ainda é preciso respeitar o princípio da anterioridade, tanto a anterioridade anual, que empurra para 1º de janeiro do ano seguinte a cobrança, quanto a nonagesimal, que estabelece um intervalo de 90 dias entre a publicação da lei e a sua possível cobrança. Que mais? O imposto seletivo, o imposto do pecado, ele tem o que nós chamamos em direito tributário de objetivo extrafiscal. Eu venho falando aqui em alguns encontros sobre a extrafiscalidade. O que é a extrafiscalidade? Nós chamamos de extrafiscalidade toda vez que um tributo tem um objetivo que não é apenas arrecadatório. É claro que todo tributo brasileiro, pela natureza tributária que tem, possui, em alguma medida, uma finalidade de arrecadação. O Estado precisa de dinheiro para sustentar a sua estrutura e os tributos são a fonte principal desse recurso. Então, todo tributo tem pelo menos um pouco de finalidade arrecadatória. A finalidade arrecadatória nós damos o nome de fiscalidade. Um tributo fiscal, apesar da redundância do nome, tributo fiscal é aquele que tem o objetivo de arrecadar dinheiro mesmo. Você pegar, por exemplo, o caso do IPVA, o IPVA é um tributo fiscal. O único objetivo que ele tem é que o Estado possa angariar recursos para a sustentação da sua estrutura. No tributo extrafiscal, não. No tributo extrafiscal, o Estado quer alguma outra coisa por meio da instituição daquela exigência. Essa outra coisa pode ser uma finalidade ambiental, um objetivo social, um objetivo político mesmo, e aí nós temos o fenômeno da extrafiscalidade. O imposto seletivo ele é inteirinho extrafiscal, porque o objetivo dele, como eu disse agora há pouco, é inibir o consumo de alguns produtos que o governo federal considera que são produtos que fazem mal à saúde ou que têm que ser desestimulados em seu consumo por várias razões. Então, estamos diante aqui de um tributo puramente extrafiscal. Uma dica falando em extrafiscalidade. Não confunda a extrafiscalidade com a parafiscalidade. Os nomes são muito parecidos, mas os fenômenos distintos. Extrafiscalidade é um tributo que não tem finalidade apenas arrecadatória. O que é a parafiscalidade? A parafiscalidade é a delegação da capacidade de cobrar um tributo a uma pessoa diversa daquela que criou o tributo. Ou seja, dentro da competência para criar um tributo, existe a possibilidade de a entidade competente delegar a cobrança para uma outra pessoa. Isso chama parafiscalidade. É o que acontece, por exemplo, com as entidades do Sistema S. SESC, SENAI, SESI, SEBRAE. São entidades parafiscais, porque têm competência para fazer a arrecadação de determinados tributos, mas não criaram esses tributos. Tem apenas essa função de arrecadação, de cobrança do tributo. Então, a parafiscalidade é um outro fenômeno. Em geral, na parafiscalidade, o que se deseja é criar uma fonte de custeio para uma entidade de interesse público. Você pegar, por exemplo, algum conselho de classe, o CRM, Conselho Regional de Medicina, ele cobra a anuidade dos médicos. Isso é um tributo. A anuidade é uma contribuição social que a União cria, porque a competência é dela, e delega para o conselho de classe ter como sustentar a sua estrutura e não precisar viver de recurso repassado pelo orçamento governamental. Então, a parafiscalidade é um fenômeno que não deve ser confundido com a extrafiscalidade. O imposto seletivo ele é extrafiscal, mas não é parafiscal. Ele vai ser arrecadado pela própria estrutura da União. Há um nome mais técnico, há um nome mais
eu diria, doutrinário para extrafiscalidade, que é a tributação indutiva. Eu prefiro esse nome ao nome extrafiscalidade, porque a tributação indutiva é uma expressão que sugere uma ideia que de fato existe nesse fenômeno, que é você induzir, você levar o contribuinte a praticar um comportamento que é de interesse público. Então eu cobro o imposto seletivo com alíquotas altas sobre o cigarro, porque eu quero induzir as pessoas a consumirem cada vez menos do produto. Eu cobro imposto seletivo sobre bebidas alcoólicas porque eu quero que as pessoas bebam cada vez menos em função dos problemas todos que o alcoolismo pode trazer. Então, esse nome, guarde ele, tributação indutiva, é um nome melhor até do que extrafiscalidade. É bom para usar em petições, por exemplo, na hora que for despachar com o juiz. Por quê? Porque mostra um conhecimento maior da nomenclatura técnica do nosso direito tributário. Outra regra que a reforma tributária estabeleceu em relação ao imposto seletivo diz respeito à cobrança nas importações e exportações. A reforma deixou muito claro que o imposto seletivo ele vai incidir sobre a importação, mas não vai incidir sobre a exportação. E por quê? Porque, mais uma vez, aqui, o Constituinte segue uma lógica de favorecimento da indústria nacional. Por isso que as importações são supertributadas. Porque na importação eu trago de fora um produto que vai concorrer com o equivalente nacional. Então, se não tomar cuidado, o processo de importação pode dizimar uma determinada indústria. Daí, essa sobretributação, essa tributação elevada nas importações. Praticamente todos os tributos brasileiros incidem nas importações. Agora, seguindo a mesma lógica, nas exportações não. Porque as exportações são ótimas para a indústria nacional, aumenta o lucro, aumenta o mercado, daí haver uma desoneração das exportações. O único tributo significativo no Brasil que incide sobre exportação é o imposto de exportação, que mesmo ele só existe para fazer uma regulação da balança comercial. Ele nem tem uma finalidade puramente arrecadatória, puramente fiscal. E não poderia ser diferente com o imposto do pecado. Embora ele não tenha sido instituído ainda, a Constituição já diz que ele não pode incidir sobre as operações de exportação, ao passo que na importação ele será devido. Outra característica importante que a reforma impôs ao imposto seletivo é que ele deve ser necessariamente monofásico, ou seja, ele não pode incidir em cadeia. O que é incidir em cadeia? Veja, algumas operações econômicas, elas levam um bem ou determinado item a ter vários proprietários até chegar na mão do consumidor final. Você pega o ICMS, por exemplo. Se eu vou comprar esse squeeze foi fabricado por alguém que vendeu para um atacadista, que vendeu para o varejista que me vendeu. Isso é uma cadeia circulatória. Houve uma mudança sucessiva na propriedade do item até ele chegar na minha mão, o consumidor final. Alguns tributos são plurifásicos, porque eles incidem várias vezes sobre as operações em cadeia. O ICMS é plurifásico, o IPI é plurifásico, a COFINS, basicamente, no seu regime principal, é plurifásica também. E há uma vedação que a reforma tributária estabeleceu à natureza plurifásica do imposto sobre serviços. Perdão, o imposto seletivo, o imposto do pecado, não o ISS. Por quê? Porque a ideia é que ele não incida em cascata, é que ele não incida de modo a que o valor dele mesmo na operação anterior integre a base de cálculo no pagamento seguinte. Bom, a parte que eu considero mais polêmica do imposto do pecado na reforma tributária vem agora. Diz a Constituição, com a alteração já da emenda da reforma, que o imposto seletivo pode ter o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo de outros tributos. E
Essa previsão, do meu ponto de vista técnico, é inconstitucional. E por que é inconstitucional? Porque essa previsão já existe em relação a outros tributos. Uma emenda constitucional, ela não pode criar um tributo que incide in bis in idem, uma exigência que bitribute, porque isso é um papel que só pode ser exercido pela Constituição no seu texto originário. Há uma violação a direitos e garantias do contribuinte quando se prevê uma bitributação por emenda. Portanto, essa emenda, nesse ponto, é inconstitucional. Eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal afastará essa regra de que o imposto seletivo pode ter o mesmo fato gerador ou base de cálculo de outros tributos já existentes, ou seja, essa previsão de bitributação no imposto seletivo, para mim, é claramente inconstitucional. E uma coisa importante para a gente encerrar, o imposto seletivo ele estará sujeito à distribuição de receitas, ou seja, uma parte daquilo que é arrecadado a título de imposto seletivo fica com a União e a outra parte é distribuída entre estados, Distrito Federal e municípios. Isso chama repartição constitucional de receitas, ela já existe em relação a 5 ou 6 tributos brasileiros e o ISS, oh meu Deus, o imposto seletivo, o IS, o nome me confunde. O IS, o imposto seletivo, ele vai engrossar as fileiras desses tributos que têm repartição de receitas. Então, isso é tudo que a gente pode dizer até o momento sobre o imposto do pecado. Aguardemos, mais uma vez, a regulamentação da reforma, que já foi aprovada na Câmara. Lembrando que eu faço essa transmissão aqui na metade do mês de agosto de 2024. Nós vamos aguardar no Senado agora se haverá aprovação da regulamentação da reforma, se terá alguma mudança e se houver algum impacto importante na disciplina normativa do imposto seletivo, eu venho aqui, faço uma nova live e te informo da novidade, tá bom? Esse foi mais um episódio do programa e podcast A Nova Advocacia Tributária, em que eu falei hoje sobre o imposto do pecado. A produção vai colocar aqui embaixo mais uma vez o contato da minha advocacia para parcerias. É isso mesmo, eu criei um WhatsApp dedicado para ser um canal direto entre você e eu para estabelecermos parcerias na sua advocacia. Eu quero advogar junto com você. Então, se você precisar de um parecer, de uma sustentação oral, de uma peça especial, qualquer serviço jurídico em tributário administrativo eu posso prestar para você. E aí a gente advoga juntos. Muitas vezes as pessoas pegam um cliente de uma causa tributária administrativa e por não fazerem nesses dois nichos, acabam entregando o cliente para um escritório parceiro, nem sempre com vantagem para quem acaba perdendo esse cliente. Então, em tributário administrativo, me procure, mande uma mensagem propondo uma parceria que a gente discute como viabilizar. Lembro ainda que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola. Entre na home, na página principal da minha escola, escoladomasa.com.br, escolha o seu curso e venha fazer parte desse, que é o maior escritório de advocacia do Brasil. Gente, são 10 mil alunos já distribuídos entre os cursos de advocacia da minha escola. Só falta você agora. Garanta sua vaga, faça a sua matrícula, não deixe para depois, porque depois você pode se arrepender. Tá bom? Valeu? Tchau!